As luzes do estúdio do programa Caldeirão brilhavam intensamente, refletindo a expectativa no ar. O público, composto por uma mistura de jovens e adultos, estava animado para ouvir os convidados, especialmente o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele era conhecido por suas opiniões polêmicas e a temática do dia, desigualdade social, prometia gerar debates acalorados. Marcos Mion, com seu jeito carismático e descontraído, ocupava o centro do palco, cumprimentando os espectadores com um sorriso largo. Hoje temos um tema que toca a todos nós, começou Mion, sua voz ressoando com empatia. Desigualdade social é uma realidade que muitos enfrentam diariamente. E para discutir isso, temos aqui o deputado Nicolas Ferreira. Seja bem-vindo, Nicolas. O deputado acenou, um semblante sério no rosto. Obrigado, Mion. É um prazer estar aqui. Mion, notando a tensão no ar, decidiu quebrar o gelo com um elogio. Eu admiro seu trabalho, mesmo com as controvérsias. É importante ter vozes diferentes no debate. No entanto, o clima amigável rapidamente se transformou quando Mion, com um olhar curioso, lançou a pergunta que pairava no estúdio. Mas, Nicolas, como você responde às recentes polêmicas envolvendo sua atuação política? Muitas pessoas acreditam que você está afastado da realidade do povo. O semblante de Nicolas escureceu, e ele se endireitou na cadeira, os músculos do rosto se tensionando. Mion, você realmente acha que eu estou longe da realidade? Você vive em uma bolha de TV e entrevistas. A verdade é que muitos de vocês na mídia não têm ideia do que é viver na pele do povo. O público ficou em silêncio, surpreso com a agressividade na resposta. Mion, sem recuar, perguntou: Mas o que você está fazendo para mudar essa realidade, deputado? É fácil criticar, mas quais são suas propostas concretas? Nicolas respirou fundo, os olhos ardendo de indignação. Minhas propostas estão na mesa, mas vocês preferem focar no sensacionalismo. Você, que apresenta um programa de entretenimento, não tem moral para me julgar. O choque tomou conta da plateia. Mion, surpreso, respondeu com firmeza. Não se trata de moral, mas de responsabilidade. Estamos discutindo a vida das pessoas, Nicolas. O que você realmente está fazendo por elas? A tensão pairava no ar, e a discussão prometia desdobramentos que poderiam reverberar por todo o país. O público, dividido entre aplausos e murmúrios, sentia que aquele debate era apenas o começo de algo muito maior. A tensão no estúdio do Caldeirão era palpável. Marcos Mion, com o olhar fixo em Nicolas Ferreira, não se deixou intimidar pela postura defensiva do deputado. Nicolas, você sempre fala sobre a força do povo, mas o que exatamente você tem feito para combater a pobreza? Quais são suas propostas concretas? Component Placement questionou Mion, seu tom firme e desafiador. O deputado, já à beira de uma explosão, respondeu com veemência. Você sabe muito bem que a pobreza não se resolve com discursos, Mion. Precisamos de ações reais e eu estou no caminho certo. Se o governo de hoje opta por dar dinheiro sem contrapartidas, isso só perpetua a miséria. As palavras de Nicolas ecoaram pelo estúdio, provocando aplausos de alguns membros da plateia, enquanto outros o olhavam com desaprovação. Então você acredita que a solução é simplesmente cortar recursos e deixar as pessoas se virarem sozinhas? Component Placement, retrucou Mion, levantando a voz para ser ouvido em meio ao murmúrio crescente. A desigualdade social não se resolve com mais desigualdade. A plateia se dividiu. Alguns aplaudiam fervorosamente as declarações de Nicolas, enquanto outros vaiavam, criando um clima de confronto direto. Você não pode simplesmente falar assim e esperar que todos aceitem suas ideias sem questionamento. Mion insistiu, seu olhar intenso desafiando o deputado. Eu sou um deputado que representa o povo e é isso que eu faço. Logos, Nicolas gritou, gesticulando com as mãos. Se o povo quer trabalhar, eu vou garantir que eles tenham a oportunidade de fazê-lo. As redes sociais, por sua vez, estavam em chamas.
A hashtag #DebateNicolasMion começou a circular rapidamente, com internautas de todos os cantos do Brasil expressando suas opiniões sobre o que estava acontecendo no ar. Comentários variavam entre apoio incondicional a Nicolas e críticas ferozes ao seu comportamento e suas propostas. Mion, percebendo a gravidade da situação e o impacto que o debate estava causando, decidiu que era hora de aprofundar a conversa. No próximo programa, eu trarei especialistas para discutir a fundo as políticas do governo e suas consequências. Precisamos de uma discussão séria sobre o que realmente se passa no Brasil, anunciou, sua voz mais calma, mais cheia de determinação. Nicolas, por outro lado, sentia que a situação estava se desenrolando de uma maneira que ele não havia previsto. O olhar de Mion, que agora era um misto de desafio e preocupação, o fez entender que a batalha estava apenas começando. A próxima edição de Conexão Brasil prometia ser ainda mais incendiária, e ele precisava se preparar para defender suas posições perante uma audiência que agora parecia mais crítica do que nunca. No estúdio do Caldeirão, a atmosfera estava carregada de expectativa. Marcos Mion, com seu sorriso característico, olhou para a câmera antes de se voltar para Nicolas Ferreira. O deputado, sentado à sua frente, parecia nervoso, os dedos tamborilando na mesa. Mion, ciente da tensão, começou a apresentar dados alarmantes sobre a desigualdade social no Brasil. Ele leu em voz alta. Segundo o IBGE, 25% da população vive abaixo da linha da pobreza. O que o senhor tem a dizer sobre isso, deputado? Nicolas respirou fundo, tentando manter a compostura. Olha, Mion, esses números podem parecer alarmantes, mas eles não refletem a realidade completa. Eu trabalho todos os dias para melhorar essa situação. Temos programas em andamento que estão fazendo a diferença. Mion não se deixou enganar. Deputado, mas quais são exatamente esses programas? A população precisa de soluções concretas, não de promessas vazias. O que o senhor diria a um pai de família que não consegue colocar comida na mesa? A plateia se dividiu, alguns aplaudindo Mion, outros murmurando em apoio a Nicolas. O deputado, visivelmente incomodado, tentou mudar de assunto. Mion, o que precisamos é de união. Ficar discutindo números não resolve o problema. Precisamos agir. Agir como? Ignorando a realidade? Mion insistiu, levantando a voz. As pessoas estão sofrendo e o senhor tem a obrigação de prestar contas. A tensão aumentava e a audiência estava em um estado de fervor. Mion olhou para a câmera, seu tom tornava-se mais sério. Estou recebendo muitas mensagens de pessoas dizendo que não se sentem representadas por você, deputado. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Foi nesse momento que um homem, que até então estava na plateia, levantou a mão. Posso falar? Sua voz era trêmula, mas determinada. O ex-assessor de Nicolas, todos reconheceram. O silêncio tomou conta do estúdio enquanto ele se levantava e caminhava até o centro. Eu trabalho com o deputado há anos e vejo o que acontece por trás das cortinas. A verdade precisa ser dita. Nicolas tentou interromper, mas o ex-assessor continuou. Eu não posso mais ficar calado. Há corrupção, nepotismo e desvio de verbas. O povo precisa saber. A revelação deixou todos atordoados. Mion, surpreso, olhou para Nicolas, cujos olhos se arregalaram em choque. O clima no estúdio havia mudado e a tensão alcançava um pico insuportável. A repercussão da revelação do ex-assessor de Nicolas Ferreira era palpável. A imprensa não parava de falar sobre o escândalo e o deputado se via cada vez mais pressionado a justificar suas ações. Durante uma manhã nublada, ele se sentou em seu escritório, cercado por assessores nervosos, que murmuravam sobre a necessidade de uma resposta rápida. O clima era de apreensão. Precisamos controlar essa situação antes que fuja do nosso alcance, Nicolas, disse um dos assessores com a voz trêmula. A opinião pública está se voltando contra você. Nicolas, com o olhar fixo na tela do computador, respirou fundo e tentou manter a compostura. Eu não sou um criminoso.
Essas acusações são infundadas e todos irão ver isso, respondeu, sua voz carregada de indignação. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro, enquanto pensava em como poderia reverter a situação. Do lado oposto, Marcos Mion estava em um estúdio de televisão, cercado por ativistas e especialistas que se preparavam para discutir o impacto da corrupção na sociedade. Ele se tornara uma figura emblemática, simbolizando a luta contra a injustiça. Precisamos dar voz a quem não tem, disse Mion, olhando nos olhos de um grupo de jovens ativistas que o apoiavam. Esta é a nossa chance de fazer a diferença. Com o coração acelerado, Mion sabia que a próxima edição do Caldeirão seria ainda mais intensa. Ele preparava perguntas incisivas, ansioso para expor a verdade. Não podemos deixar que ele escape dessa, murmurou para si mesmo enquanto ajustava o microfone. Na coletiva de imprensa, Nicholas, com a testa franzida e a voz firme, começou a se pronunciar. Estou aqui para esclarecer todos os fatos. Essas acusações não têm fundamento e são parte de uma tentativa de me desestabilizar, declarou com um olhar desafiador. Mas à medida que as perguntas surgiam, ele percebeu que a situação estava se tornando insustentável. Deputado, o que você tem a dizer sobre as declarações de seu ex-assessor? Questionou um jornalista, e o murmúrio na sala aumentou. Nicholas tentou desviar o olhar, mas a pressão era inegável. O clima estava tenso, e ele sentiu que sua imagem pública estava escorregando por entre seus dedos, como areia fina. Ele terminou a coletiva sob um turbilhão de perguntas, sem conseguir oferecer uma resposta convincente, enquanto Mion, do outro lado da cidade, se preparava para mais um programa que prometia agitar ainda mais a já conturbada situação política. A batalha estava apenas começando, e os dois homens, cada um em sua trincheira, sabiam que a luta pela verdade e pela justiça iria se intensificar nas próximas semanas. A coletiva de imprensa estava lotada. Jornalistas de diversos veículos disputavam espaço para fazer suas perguntas a Nicholas Ferreira, que se acomodava atrás do púlpito, aparentando um misto de nervosismo e determinação. As câmeras se ajustavam e os flashes iluminavam seu rosto, que transparecia uma inquietação crescente. Ele respirou fundo e, com um sorriso forçado, começou a falar. Não há verdade nas acusações que têm circulado. Estou aqui para esclarecer que todas as minhas ações foram pautadas pela legalidade. A primeira pergunta veio de uma repórter da Folha de São Paulo. Deputado, como o senhor explica as declarações do seu ex-assessor que o acusa de desvio de verbas? A pergunta cortou o ar como uma faca, e Nicholas por um momento hesitou. Apenas um ex-assessor frustrado buscando notoriedade, respondeu, tentando manter a confiança em sua voz. No entanto, a pressão aumentava. Outro jornalista da Globo News interveio. Mas há documentos que comprovam transferências financeiras relacionadas ao seu gabinete. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A fala do repórter soou como um trovão na sala, e o deputado, agora visivelmente irritado, respondeu de forma evasiva. Esses documentos estão fora de contexto e não refletem a realidade do meu trabalho. Enquanto a coletiva seguia, do outro lado da cidade, Mion se preparava para uma entrevista exclusiva. Ele sentia que o momento havia chegado. Com um semblante sério, ele se dirigiu à câmera e declarou: Hoje trago informações que podem mudar tudo. Tenho provas documentais que ligam o deputado Nicholas Ferreira a esquemas de corrupção. Suas palavras ecoaram, criando uma expectativa palpável entre os telespectadores. Você tem certeza do que está afirmando, Mion? Questionou seu produtor com um olhar preocupado. Sim, e é hora de expor a verdade. A população merece saber. A determinação em sua voz era inegável, e ele sabia que as consequências poderiam ser gigantescas. De volta à coletiva, Nicholas tentava se manter firme, mas a maré estava claramente contra ele. Renunciar não é uma opção, bradou,
enquanto o tumulto aumentava ao seu redor. Os jornalistas, percebendo a fragilidade de sua posição, começaram a fazer perguntas mais contundentes. Deputado, a pressão sobre sua renúncia está crescendo. O que fará agora? Uma repórter da Globo perguntou diretamente. A sala estava tensa e a resposta de Nicholas falhou em transmitir confiança. Estou aqui para lutar pela verdade e pelo povo que me elegeu. Não serei derrubado por mentiras. Mas, à medida que os dias passavam e as notícias se espalhavam, a imagem de Nicholas se tornava cada vez mais comprometida. Mion, por sua vez, se tornava um símbolo de resistência, e a população começava a ouvi-lo como um porta-voz da verdade. A batalha entre os dois agora não era apenas pessoal. Era uma luta pela confiança do povo, e as consequências desse embate reverberariam por todo o país. A audiência pública estava repleta de jornalistas e cidadãos curiosos, todos ávidos por respostas. O clima era tenso, as cadeiras rangendo sob o peso de um misto de expectativa e ansiedade. Marcos Mion, com seu carisma habitual, ocupava o centro da mesa, onde várias telas exibiam gráficos e documentos que ele havia reunido. Ao seu lado, Nicholas Ferreira exibia um semblante de desespero disfarçado sob uma fachada de confiança. Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje, vamos expor a verdade. Começou Mion, sua voz firme. Deputado Nicholas, a população quer saber. Como o senhor explica esses documentos que revelam suas ligações com o esquema de corrupção que já discutimos anteriormente? Nicholas, com a testa franzida, tentava controlar a respiração. Marcos, isso é uma armadilha política. Esses documentos são fabricados. Estou sendo alvo de um ataque orquestrado por pessoas que temem a minha voz no Congresso. Mion não se deixou intimidar. Mas e o depoimento do seu ex-assessor? Ele não apenas confirmou as irregularidades, mas também afirmou que o senhor estava ciente de tudo. Ele levantou um papel, o qual fez questão de deixar visível para a audiência. Esse aqui é um relatório detalhando as transações. O que tem a dizer sobre isso? Nicholas enrubesceu. Isso não prova nada. É tudo uma conspiração para me derrubar. A verdade é que eu sou apenas um peão em um jogo muito maior. A tensão na sala aumentou enquanto o deputado tentava, em vão, mudar o foco da conversa. Mas então, em um momento de desespero, ele fez uma declaração que deixou todos em choque. Eu não sou o verdadeiro alvo, Mion. Você precisa entender que há uma rede muito maior por trás disso. Nomes que todos conhecem e que estão muito acima de mim. Eles estão manipulando as coisas nos bastidores. Um murmúrio percorreu a audiência, os olhares se voltando rapidamente entre Mion e Nicholas. Que nomes, deputado? Quem são essas pessoas? Mion questionou, sua expressão uma mistura de incredulidade e determinação. Nicholas hesitou, sentindo o peso da revelação que estava prestes a fazer. Se eu falar, minha vida estará em perigo. Mas se você realmente quer saber, prepare-se para uma verdade que vai abalar as estruturas do nosso país. O silêncio na sala era palpável. Os corações batiam acelerados e a tensão era quase insuportável. Mion, agora mais do que nunca, se via diante de um dilema. Ele poderia arriscar tudo em busca da verdade, mas a que custo? A audiência mal podia acreditar no que acabara de ouvir, deixando o futuro político de Nicholas e a integridade de Mion em uma balança delicada, prestes a pender para um lado ou outro. A cena estava armada para uma continuação explosiva, e as expectativas eram altas.